Naquela noite, ele acreditava estar aceitando apenas mais uma entrega, como tantas outras que já havia feito pelas ruas da cidade. Mas o que parecia ser rotina, logo se revelou um chamado para algo muito maior e infinitamente mais perigoso. Primeiro veio o endereço estranho, uma rua esquecida que não aparecia no mapa. Depois, a sacola leve demais, acompanhada de instruções perturbadoras. E então, a presença de uma mulher que sabia mais sobre ele do que deveria. A partir daquele instante, Daniel não era apenas um entregador, tornara-se parte de um jogo sombrio, marcado por símbolos, segredos e uma chave capaz de abrir portas que jamais deveriam ser tocadas. Meu nome é Daniel, tenho 32 anos e trabalho como entregador há mais de 7. Sei que muita gente acha que esse tipo de trabalho é passageiro, uma forma de ganhar algum dinheiro extra até aparecer algo melhor. Mas para mim, acabou virando rotina. Com o tempo, você se acostuma a andar pelas ruas, conhecer cada bairro, cada atalho que pode salvar alguns minutos de atraso. Aprendi a ler as expressões das pessoas quando recebiam seus pedidos, às vezes alegres, às vezes impacientes. E também aprendi a ignorar a sensação de que em certas noites a cidade parecia me engolir. Sempre trabalhei de moto, mas depois de um acidente decidi trocar por bicicleta. Não foi fácil, mas a mudança me fez perceber a cidade de outra forma. Passando devagar por ruas estreitas, sentindo o vento no rosto, ouvindo conversas atrás das janelas. A bicicleta me obrigava a estar mais atento, a me conectar com cada detalhe. E também me deixava mais vulnerável. Naquela noite, eu estava terminando o turno. Já passava das 11 e eu só queria voltar para casa, tomar um banho quente e deitar. Estava cansado, com as pernas pesadas do tanto que pedalei, mas meu celular vibrou com uma última notificação. Nova entrega disponível. Aceita? Olhei o valor. Era alto, muito mais alto do que qualquer outra corrida do dia. Por um instante pensei em recusar, mas algo me disse para aceitar. Talvez fosse o dinheiro, talvez fosse a sensação de que aquela corrida seria diferente. O aplicativo mostrava apenas o endereço, Rua das Camélias, no 77. Não era um bairro comum de entregas. Eu conhecia bem a cidade, mas aquele endereço me pareceu estranho, como se estivesse fora do mapa. Ainda assim, pressionei aceitar. O pedido era pequeno, apenas uma sacola marrom com instruções claras. Não abrir, não atrasar, deixar em mãos. Eu já tinha recebido instruções estranhas antes, mas algo naquele aviso me deixou inquieto. Peguei a sacola no restaurante, que ficava em um ponto quase escondido, uma portinha estreita entre uma farmácia fechada e uma casa abandonada. A atendente me entregou a sacola sem dizer nada, apenas me olhou fixamente nos olhos antes de se virar e desaparecer atrás da cortina. A sacola não tinha cheiro, não tinha peso. Era como se estivesse vazia. Balancei levemente, mas não ouvi nada. Um arrepio percorreu minhas costas, mas eu me disse que não passava de paranoia. Era só uma entrega, como qualquer outra. Subi na bicicleta e comecei a pedalar em direção ao endereço. O bairro ficava afastado, quase na divisa da cidade, onde as casas eram mais antigas, muitas com muros altos e portões enferrujados. As ruas ficavam mais estreitas, mal iluminadas, e quanto mais eu me aproximava, mais silêncio havia. O barulho da cidade parecia ter ficado para trás. Olhei para o celular. O GPS mostrava que eu estava perto, mas a seta piscava como se não soubesse para onde me guiar. Virei em uma esquina e me deparei com a Rua das Camélias. Era uma rua comprida, ladeada por árvores altas, retorcidas, que lançavam sombras estranhas sobre o asfalto. A iluminação pública era fraca, algumas lâmpadas piscavam.
outras estavam queimadas. As casas eram velhas, muitas delas pareciam abandonadas. Portões caídos, janelas quebradas, jardins tomados pelo mato. Mas havia algo de diferente naquela rua. Era como se o ar estivesse mais pesado, como se cada respiração exigisse esforço. O número 77 ficava quase no final da rua. Uma casa antiga de 2 andares, pintada em um tom escuro que o tempo já tinha desbotado. As janelas estavam cobertas por cortinas grossas e no portão de ferro havia símbolos riscados, quase apagados, como se alguém tivesse tentado escondê-los. Parecia que ninguém morava ali há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que estava sendo observado. Desci da bicicleta, segurei a sacola e me aproximei do portão. Não havia campainha, apenas uma corrente grossa prendendo as grades. Bati com os nós dos dedos no ferro enferrujado. O som ecoou na rua silenciosa. Esperei alguns segundos, nada. Bati de novo, mais forte. Foi quando ouvi o som, passos lentos, arrastados, vindos de dentro da casa. Um frio percorreu meu corpo. Eu não via nada pelas janelas, mas os passos ecoavam pelo piso de madeira. Eles se aproximaram cada vez mais, até pararem bem atrás da porta. O portão rangeu, lentamente, e se abriu sozinho. Engoli seco. Pensei em desistir, deixar a sacola ali e ir embora. Mas o aplicativo era claro, entregar em mãos. Respirei fundo, empurrei o portão e entrei. O jardim era tomado por ervas secas e plantas retorcidas. O ar cheirava a terra úmida, misturado a algo doce, quase enjoativo. Caminhei até a porta principal. Ela se abriu antes que eu pudesse bater. Do outro lado, uma mulher estava parada, me observando. Devia ter uns 60 anos, talvez mais, mas sua pele era lisa, sem rugas. O cabelo era longo, branco como a neve, caindo sobre os ombros. Seus olhos eram escuros, profundos, e parecia que me atravessavam. Ela sorriu levemente, mas não era um sorriso amigável. "Você chegou", disse com uma voz rouca, baixa, mas firme. Tentei sorrir meio sem jeito e estendi a sacola. "É pedido de entrega. Precisa assinar no aplicativo." Ela pegou a sacola com delicadeza, quase como se fosse algo frágil. Aproximou o rosto dela, fechou os olhos e inspirou fundo, como se estivesse cheirando o conteúdo. Depois me encarou novamente. "Você não abriu, não é?" Arregalei os olhos. "Não, claro que não." Ela soltou uma risada baixa. "Bom, muito bom." Estendi o celular para que ela assinasse, mas a mulher não se moveu. Ficou me observando em silêncio por longos segundos que pareceram eternos. Até que, sem tirar os olhos de mim, ela passou um dos dedos enrugados pela tela e assinou com um traço tremido. "A noite é longa, Daniel", disse pronunciando meu nome, embora eu nunca tivesse dito a ela. "Volte pelo mesmo caminho, não olhe para trás." Senti um nó na garganta. Como ela sabia meu nome? Tentei disfarçar o nervosismo, guardei o celular no bolso e dei um passo para trás. "Boa noite", murmurei antes de me virar. Enquanto caminhava de volta pelo jardim, ouvi a porta se fechar lentamente atrás de mim. O som ecoou como um trovão na rua silenciosa. O portão, que antes estava aberto, agora estava novamente fechado, mas sem corrente. Empurrei-o com força e ele se abriu facilmente. Subi na bicicleta, pedalei devagar até a esquina e só então respirei fundo. Mas, contra a recomendação dela, eu olhei para trás. A casa estava completamente escura. Nenhuma luz, nenhuma silhueta na janela. Mas no portão, entre as grades, vi algo que me fez gelar por dentro. A sacola que eu havia entregue não estava mais nas mãos da mulher. Agora estava pendurada no portão, balançando levemente, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Fiquei parado por alguns segundos, sem entender. Pisquei os olhos.
e quando voltei a olhar, a sacola já não estava mais lá. Voltei pedalando devagar, mas minha mente estava longe dali. O vento frio da madrugada batia no meu rosto e eu mal percebia o esforço das pernas sobre os pedais. Só conseguia pensar na cena da mulher me chamando pelo nome, como se já me conhecesse, e naquela sacola que aparecera de novo no portão, apenas para desaparecer no instante seguinte. A cada esquina que eu passava, olhava para trás, tentando me convencer de que estava sozinho. Mas a sensação era a mesma desde que saí daquela rua. Alguém me seguia. Não havia passos, não havia barulho, mas era como se uma sombra estivesse colada em mim, acompanhando cada movimento. Passei por uma praça deserta. Os balanços rangiam levemente com o vento, e a escuridão entre as árvores parecia esconder algo que eu não podia ver. Minha respiração estava rápida e minhas mãos escorriam suor no guidão da bicicleta. Cheguei em casa quase à meia-noite. Meu apartamento ficava em um prédio simples, 3 andares na periferia. Subi com a bicicleta nos ombros, tentando não fazer barulho para não incomodar os vizinhos. Entrei, tranquei a porta com 2 voltas na chave e larguei tudo no corredor. Tomei banho rapidamente, como se a água quente pudesse lavar aquela estranha sensação grudada em mim. Mas mesmo deitado na cama, não consegui relaxar. Cada pequeno ruído do prédio, um cano estalando, um vizinho tossindo, o vento batendo na janela, me fazia pular. Eu nunca tinha sido medroso, mas algo dentro de mim dizia que aquela noite era diferente. Fechei os olhos e por alguns minutos achei que conseguiria dormir. Mas então ouvi um som baixo, metálico, vindo da sala. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei até a porta do quarto. O coração parecia bater na garganta. Encostei o ouvido na madeira e fiquei parado, ouvindo. O som se repetiu, um leve tilintar, como metal batendo contra metal. Engoli seco, girei a maçaneta e empurrei a porta lentamente. A sala estava escura, apenas iluminada pela luz fraca que entrava da rua. No chão, perto da porta de entrada, havia algo que não deveria estar ali. A sacola, a mesma sacola marrom que eu havia entregue horas antes. Por um instante, achei que estava sonhando. Pisquei, esfreguei os olhos, mas ela continuava ali. Me aproximei devagar, o coração disparado. O que fazia aquela sacola no meu apartamento? Eu não a tinha trazido. Tinha entregue em mãos, eu tinha visto a mulher pegá-la e depois visto ela pendurada no portão. Estendi a mão com hesitação, mas parei a poucos centímetros de tocá-la. Algo dentro de mim gritava para não encostar. Foi quando ouvi a voz. Eu disse para não olhar para trás. A sala pareceu congelar, minha respiração travou e eu me virei de súbito. Não havia ninguém. Olhei de novo para a sacola. Ela estava aberta agora, embora eu não tivesse tocado nela. Dentro, havia apenas um objeto. Uma pequena chave dourada, brilhando sob a luz fraca que entrava pela janela. Me aproximei ainda mais, tomado por uma mistura de medo e fascínio. Peguei a chave com cuidado. Era pesada para o tamanho, com entalhes estranhos nas laterais, símbolos que eu nunca tinha visto antes. No mesmo instante em que a chave tocou minha pele, um arrepio percorreu meu corpo. E a sacola desapareceu. Sumiu diante dos meus olhos, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado no meio da sala, segurando aquela chave, sem saber o que fazer. O silêncio era tão denso que parecia me sufocar. Voltei para o quarto e coloquei a chave em cima da cômoda, tentando convencer-me de que era melhor esquecer aquilo. Me deitei, mas o sono não veio. Passei a noite inteira acordado. Na manhã seguinte, a luz do sol trouxe uma falsa sensação de normalidade. O barulho da rua, os vizinhos saindo para trabalhar, tudo parecia igual. Mas a chave continuava ali, em cima da cômoda, como uma lembrança de que nada daquilo tinha sido um sonho.
Peguei o celular. O aplicativo mostrava o histórico das entregas. Abri o pedido da noite anterior. Rua das Camélias, no 77. Mas quando cliquei para ver os detalhes, a tela ficou branca. Nenhum nome, nenhum valor, nenhum registro de assinatura. Como se a corrida nunca tivesse existido. Minha cabeça começou a latejar. Respirei fundo. Tomei um café forte e tentei me concentrar nas entregas do dia. O trabalho seguia normal, mas cada vez que o celular vibrava com uma nova notificação, eu tinha medo de ver aquele endereço outra vez. As horas passaram, até que no final da tarde, enquanto esperava em frente a um restaurante, senti algo estranho. No meio da rua movimentada, entre os carros e pedestres, vi uma figura parada na calçada do outro lado. Era uma mulher. Cabelos longos, brancos, caindo sobre os ombros. Olhos escuros que pareciam me atravessar. Ela não dizia nada, não se movia, apenas me observava. Pisquei e ela já não estava mais lá. Meu corpo inteiro se arrepiou. Respirei fundo, entreguei o pedido e tentei ignorar. Mas a cada esquina eu sentia novamente aquele olhar. Como se estivesse sempre me seguindo, sempre perto. Quando a noite caiu, recebi uma ligação inesperada. O número não aparecia, apenas desconhecido. Atendi com a voz trêmula. Daniel. A voz era rouca, familiar. Ainda tem a chave? Senti meu estômago gelar. Quem é? Um riso baixo, abafado, veio do outro lado. Você sabe quem sou e sabe o que deve fazer. Eu não sei de nada, gritei atraindo olhares de pessoas na rua. O que vocês querem de mim? A ligação caiu. Fiquei parado, ofegante, o celular ainda colado ao ouvido. As pessoas continuaram andando ao meu redor, indiferentes. Mas eu sabia que algo tinha mudado. Voltei para casa o mais rápido que pude. A chave ainda estava lá, em cima da cômoda. Peguei-a e a segurei firme. Olhei para os símbolos entalhados e, pela primeira vez, percebi que pareciam formar algo. Não eram apenas desenhos aleatórios, eram letras, palavras, mas não em português. Não reconheci o idioma. Naquela noite, o sono não veio de novo. Cada vez que fechava os olhos, via a casa escura da Rua das Camélias, o portão com símbolos riscados e o olhar profundo da mulher me atravessando. E, em algum ponto da madrugada, ouvi novamente a voz. Baixa, rouca, sussurrando bem ao lado da minha cama. A chave abre o que está fechado, mas também fecha o que nunca deveria ser aberto. Me virei de súbito, mas não havia ninguém. O quarto estava vazio, apenas iluminado pela luz fraca da lua. A chave brilhava sobre a cômoda, como se tivesse vida própria. Naquele instante, percebi algo que me gelou por dentro. Eu já não estava sozinho no apartamento. A madrugada terminou sem que eu fechasse os olhos. O sol entrou pela fresta da cortina e iluminou meu quarto, mas aquela claridade não trouxe nenhum alívio. Eu me sentia cansado, com a cabeça pesada, mas não ousava dormir. A cada vez que cochilava por alguns segundos, era acordado por um sussurro, por um barulho mínimo, ou pela sensação de que alguém estava ali, parado ao lado da minha cama, me observando. Levantei sem energia, tomei um banho frio e tentei me convencer de que era apenas estresse, que minha mente estava criando coisas depois da entrega estranha. Mas a chave estava lá, imóvel em cima da cômoda, como um lembrete físico de que não era imaginação. Toquei nela com a ponta dos dedos. Estava fria, pesada. O brilho dourado parecia pulsar de acordo com o ritmo do meu coração. O celular vibrou com notificações do aplicativo. Eu não queria sair, mas precisava do dinheiro. Coloquei a chave no bolso sem pensar muito, como se parte de mim tivesse medo de deixá-la sozinha em casa. Pedalei pelas ruas com os fones no ouvido, tentando me distrair com música, mas em cada reflexo de vitrine, em cada janela de carro, eu jurava ver por um instante a silhueta de alguém atrás de mim. As primeiras entregas correram bem.
O sol estava forte, a cidade cheia, e isso me fazia sentir seguro. Mas no meio da tarde, quando o movimento começou a diminuir, recebi outro pedido. Olhei para a tela e o coração disparou. Endereço: Rua das Camélias, no 77. As mãos suaram instantaneamente. Respirei fundo. Hesitei. O valor era alto, de novo, quase 3 vezes mais que o normal. O botão aceitar piscava diante de mim, como um convite que eu sabia que não devia aceitar. E ainda assim meu dedo se moveu sozinho. A coleta era em um mercado pequeno, daqueles de bairro, que eu já conhecia. Peguei o pacote, uma caixa retangular, embrulhada em pano escuro, e percebi que o atendente não olhava nos meus olhos. Apenas deixou a caixa no balcão e se afastou, murmurando algo baixo demais para que eu entendesse. Pedalei até a Rua das Camélias com o estômago embrulhado. Quando virei a esquina, percebi que algo estava diferente. Não havia vento, as árvores estavam imóveis, e o silêncio era tão absoluto que nem os cachorros latiam. A rua parecia morta. A casa no 77 estava igual à noite anterior. O portão fechado, os símbolos riscados, as cortinas pesadas escondendo o interior. Eu segurei firme a caixa e bati no ferro. O som ecoou, metálico. Dessa vez, a porta não se abriu de imediato. O portão permaneceu fechado. Fiquei esperando, tentando me convencer a ir embora. Mas então ouvi um clique. A corrente se soltou sozinha e o portão abriu lentamente, rangendo. Entrei. O jardim parecia ainda mais tomado pelo mato, como se tivesse envelhecido décadas de um dia para o outro. Caminhei até a porta que se abriu antes de eu bater. A mulher estava lá. Ela usava o mesmo vestido escuro, o cabelo branco caindo sobre os ombros. Seus olhos eram profundos e o sorriso lento fez meu estômago se revirar. "Trouxe o que pedi?" perguntou, sua voz rouca ecoando pelo corredor. Assenti em silêncio e estendi a caixa. Ela a pegou com delicadeza, como se segurasse um recém-nascido. Encostou o ouvido contra o embrulho, como se escutasse algo de dentro. Seus lábios se curvaram em satisfação. "Você ainda tem a chave, não tem?" disse ela sem me olhar. Minha mão foi instintivamente ao bolso. A chave estava lá, gelada contra minha coxa. Sim, murmurei, sem conseguir mentir. Ela ergueu os olhos e me fitou. "Guarde bem. Ela o escolheu." "O que significa isso?" perguntei, minha voz falhando. "Quem é você?" O sorriso dela aumentou, mas não havia nada de humano nele. "Não importa quem eu sou, importa o que você se tornou." Dei um passo para trás, o coração disparado. "Eu não quero nada disso. Só quero viver minha vida." "Ninguém escolhe a vida que leva, Daniel." Ela avançou um pouco e eu senti o cheiro enjoativo de ervas e algo podre misturado. "Você já aceitou quando entregou pela primeira vez." Minha garganta secou. "Eu só aceitei uma corrida." Ela riu baixo, uma risada que ecoou pela casa vazia. "Corridas são escolhas, e escolhas têm preço." Antes que eu pudesse responder, ouvi algo se mover dentro da caixa. Um som abafado, como unhas arranhando madeira. Meu corpo inteiro se arrepiou. "Vá embora agora", disse ela, voltando a me olhar fixamente. "Mas lembre-se, não olhe para trás." Corri pelo jardim sem pensar. Empurrei o portão com força e montei na bicicleta. Pedalei com tanta velocidade que minhas pernas doíam, mas não ousava olhar para trás. A rua parecia se esticar, interminável. As árvores me observavam, as janelas das casas pareciam olhos escuros me seguindo. Quando finalmente saí da Rua das Camélias, quase perdi o equilíbrio de tanto alívio. Só então arrisquei virar o rosto. A rua atrás de mim estava deserta. A casa no 77 não estava mais lá. O que vi foi apenas um terreno vazio, tomado por mato alto e entulho, como se ninguém tivesse morado ali por décadas. Quase larguei a bicicleta e fugi a pé. Meu corpo tremia inteiro.
Respirei fundo, fechei os olhos e abri de novo. Mas era real. Não havia casa, não havia portão, nada. Voltei para casa sem entender. Me tranquei no quarto e tirei a chave do bolso. Coloquei-a sobre a mesa e fiquei olhando por minutos que pareciam horas. Ela parecia ainda mais brilhante agora, como se tivesse se alimentado de algo. E então percebi. Os símbolos entalhados tinham mudado. Não eram mais apenas letras desconhecidas. Agora formavam uma imagem clara. A silhueta de uma porta, com correntes atravessando-a. A chave pulsava em sincronia com o meu coração. Naquela noite, sonhei com a casa. Sonhei com a mulher. Ela estava em pé no portão, me olhando, e atrás dela havia um corredor sem fim, cheio de portas, todas trancadas, todas. E eu sabia, esperando, dentro do sonho, que aquela chave podia abrir qualquer uma delas, mas algumas portas não deviam ser abertas. Acordei suado, ofegante, com o som da risada dela ainda ecoando nos meus ouvidos. Olhei para a mesa. A chave não estava mais lá. Meu estômago revirou. Procurei pela casa inteira, mas não a encontrei. Quando já estava prestes a acreditar que tinha desaparecido para sempre, percebi algo que me gelou por dentro. A chave não estava perdida. Ela estava de volta ao meu bolso. E eu não me lembrava de tê-la colocado lá. Passei o dia inteiro com a chave no bolso, como se estivesse grudada a mim. A cada vez que enfiava a mão para tocar nela, sentia que estava mais quente, quase viva. Eu tentava me convencer de que tudo não passava de coincidência, de cansaço, de estresse acumulado, mas as provas estavam diante de mim. A chave desaparecia e reaparecia sozinha. Os símbolos mudavam. A casa sumira. E acima de tudo, aquela mulher me conhecia pelo nome antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. No trabalho, comecei a falhar. Aceitava corridas e depois cancelava, inventava desculpas para não sair de casa. Os colegas do grupo de entregadores faziam piadas, mas eu não respondia. Passava a maior parte do tempo sentado na sala, olhando para a chave como se ela fosse um animal perigoso prestes a me atacar. Naquela noite, sentei no sofá com a chave na palma da mão. O silêncio do apartamento era sufocante. Foi então que ouvi um sussurro. Vinha de dentro da chave. Aproximei-a do ouvido e o sussurro se tornou mais claro. Não era português, mas eu entendia o sentido de alguma forma. Palavras sobre portas, sobre segredos, sobre coisas que aguardavam para sair. Minha cabeça latejou e joguei a chave sobre a mesa. Ela bateu na madeira com força, mas continuou sussurrando. Tentei me distrair ligando a TV, mas a tela piscava, mostrando apenas estática. O celular travou, não carregava nenhuma página. O mundo parecia desligado e o único som real vinha da chave, me chamando, me convidando. Foi nesse momento que ouvi batidas na porta. 3 toques secos, fortes. Meu corpo gelou. Fiquei parado por alguns segundos, sem coragem de me mover. A batida se repetiu, mais forte. Me aproximei devagar. Encostei o ouvido na madeira. Daniel. A voz era rouca, familiar. Abra. Segurei a maçaneta, mas não consegui girá-la. A respiração estava curta, os olhos marejados. Eu sabia que era ela. Abra, ou eu entro. Dei 2 passos para trás, sentindo o corpo inteiro tremer. A chave sobre a mesa começou a se mover sozinha, girando levemente como um ponteiro de bússola. Apontava para a porta. As batidas cessaram de repente. O silêncio voltou, tão profundo que podia ouvir meu coração martelar no peito. Esperei alguns minutos antes de criar coragem para olhar pelo olho mágico. Não havia ninguém. Voltei para a sala e encontrei a chave no chão. Peguei-a com mãos trêmulas, e no instante em que toquei nela, tudo ao meu redor pareceu mudar. As paredes do apartamento estavam mais escuras, como manchadas por fuligem. O ar estava pesado, cheirando a mofo e ervas queimadas. Meus móveis estavam cobertos por pó.
Era como se meu lar tivesse envelhecido em segundos. Olhei pela janela. A rua estava vazia, deserta, como se ninguém mais vivesse ali. As luzes dos postes piscavam e depois se apagaram, deixando tudo em escuridão. Foi quando ouvi o sussurro novamente, mas desta vez alto, claro. Use-a. Olhei para a parede em frente. Uma porta que nunca existira estava ali. Antiga, de madeira escura, com correntes cruzadas. Meu corpo inteiro recusava a ideia, mas minhas mãos se moveram sozinhas. Encaixei a chave na fechadura. O metal girou suavemente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. As correntes caíram no chão com um estrondo que ecoou pelo apartamento. A porta rangeu, se abrindo lentamente. Atrás dela não havia nada, apenas escuridão. Mas dessa escuridão, algo respirava. Um som úmido, profundo, como se pulmões gigantescos enchessem e esvaziassem o ar. Dei um passo para trás, apavorado. Foi nesse momento que ouvi a risada dela. A bruxa estava atrás de mim, dentro do meu apartamento. Virei rápido. Ela estava em pé no canto da sala, o cabelo branco caindo sobre os ombros, o sorriso torto. Seus olhos me observavam com prazer, como se esperasse por aquele momento. Eu disse que você tinha sido escolhido, disse ela, avançando lentamente. A chave abre o que precisa sair. O que é isso? Perguntei, quase chorando. O que você quer de mim? Ela se aproximou mais e pude sentir o cheiro doce e podre novamente. Quero apenas que cumpra o que já começou. Atrás de mim, a porta continuava aberta. Da escuridão, uma mão enorme, pálida, com unhas compridas, começou a sair, agarrando a lateral da porta. Depois outra. O som da respiração aumentou, mais rápido, mais urgente. Corri até a porta de entrada do apartamento e girei a chave. Nada. Estava trancada por dentro, mas não destravava. Empurrei com força, chutei, mas a porta não cedia. Atrás, o barulho da coisa saindo era ensurdecedor. Me virei e vi metade de um corpo emergindo da escuridão. Era humano e não era. Alto, magro, a pele cinzenta marcada por veias escuras que pulsavam. O rosto não tinha olhos, apenas uma boca enorme que se abria em um sorriso de dentes afiados. A bruxa se aproximou ainda mais, seus olhos brilhando no escuro. Veja o que trouxe ao mundo, Daniel. Veja o que libertou. Eu gritava, mas minha voz se perdia no ar pesado. A criatura se arrastava para fora, apoiando-se nas mãos enormes, e cada movimento fazia o chão tremer. De repente, a chave queimou em meu bolso. Tirei-a desesperado e ela pulsava em vermelho como brasa. Instintivamente, a apontei para a porta aberta. A criatura parou, como se fosse repelida. A bruxa gritou, enfurecida. Não ouse. Mas meu corpo se moveu sozinho. Encaixei a chave novamente na fechadura. A porta rangeu, as correntes voltaram a se formar, se enrolando sozinhas. A criatura rugiu, tentando escapar, mas foi sugada de volta para a escuridão. Com um estrondo, a porta se fechou. Tudo voltou ao normal. O apartamento estava como antes, as paredes limpas, os móveis no lugar. A porta extra tinha desaparecido, mas a bruxa continuava ali. Ela me olhou com ódio, os olhos faiscando. Você não pode lutar contra isso para sempre. Cada vez que a chave abrir, será mais difícil fechar. E então ela desapareceu, simplesmente sumiu diante dos meus olhos, deixando o ar pesado e um silêncio insuportável. Caí no chão, sem forças. A chave estava de novo fria, inofensiva, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Passei o resto da noite acordado, sentado contra a parede, sem coragem de fechar os olhos. E pela primeira vez, entendi que a entrega daquela noite não tinha sido um acaso. Eu havia sido escolhido, marcado. A chave não era apenas um objeto, era uma sentença. Não dormi naquela noite, nem na seguinte. Cada vez que fechava os olhos, via a criatura tentando atravessar a porta, via a bruxa sorrindo, me olhando como quem já sabe o destino do outro.
Meus dias viraram um borrão. Eu não fazia mais entregas, não saía de casa. Apenas ficava sentado com a chave nas mãos, esperando que algo acontecesse. Mas o silêncio era ainda pior. Eu sabia que não ia durar. Na terceira noite sem dormir, ouvi novamente as batidas na porta. 3 toques secos, como antes. Minha respiração acelerou, e desta vez não me levantei. Fiquei imóvel, esperando. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Depois, uma voz suave, diferente da rouca da bruxa, me chamou. Daniel, abra, sou eu. Era a voz da minha mãe. Meu corpo inteiro gelou. Minha mãe estava morta há 6 anos. Eu sabia disso, mas a voz era igual, exata. Me levantei contra a minha vontade, como se puxado por fios invisíveis. Encostei o ouvido na porta e a voz se repetiu. Filho, abra. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por um instante quis acreditar, quis abrir e abraçá-la como se isso fosse possível. Mas no fundo eu sabia que não era minha mãe. Sabia que era outra coisa. Segurei firme a chave no bolso. Vá embora, sussurrei com a voz trêmula. O silêncio voltou pesado. Eu dei 2 passos para trás, pensando que tinha acabado, mas então ouvi algo arranhar a madeira da porta, como unhas compridas tentando atravessar. O som ecoou pelo apartamento e depois cessou. O resto da noite se passou em um torpor. Fiquei sentado no chão, a chave na mão, esperando. Quando o sol nasceu, decidi sair. Precisava de ar, precisava estar entre pessoas. Pedalei sem destino pelas ruas movimentadas, tentando me convencer de que ainda fazia parte do mundo normal. Mas em cada vitrine, em cada reflexo de carro, eu via um vulto branco atrás de mim. O cabelo longo, os olhos escuros. Ela estava sempre lá. No final da tarde, recebi uma nova notificação no aplicativo. Olhei por instinto e o sangue gelou. Entrega disponível, Rua das Camélias, no 77. O botão aceitar piscava, como se zombasse de mim. Respirei fundo, fechei os olhos e deletei o aplicativo da tela. Pensei que seria o fim, mas não foi. Naquela noite, acordei no meio do sono. Não lembrava de ter conseguido dormir, mas estava deitado na cama. E sobre o criado mudo, ao lado da chave, havia o celular ligado, com o aplicativo aberto. A entrega já estava aceita. O endereço brilhava na tela. Rua das Camélias, no 77. Senti meu corpo travar. Não fui eu quem aceitara, mas a corrida era minha. Coloquei a chave no bolso e desci para a rua. Não lembro de ter trancado a porta, não lembro de ter escolhido ir. Era como se algo me conduzisse. Pedalei pelas ruas vazias até chegar à Rua das Camélias, e lá estava ela de novo. A casa no 77, como se nunca tivesse desaparecido. O portão, as janelas, o jardim tomado. Tudo igual. Parei a bicicleta e fiquei olhando, esperando que algo acontecesse. O portão rangeu e se abriu sozinho. Entrei. Dessa vez não bati na porta. Ela já estava aberta, e no corredor a bruxa me esperava. Estava demorando, disse ela, o sorriso largo. O que você quer de mim? Perguntei com a voz quase sumida. Ela ergueu a mão e em sua palma estava a mesma sacola marrom da primeira entrega. Você trouxe o que eu precisava, Daniel. Agora é hora de entregar o que é seu. Meu estômago revirou. Eu não quero nada disso. Não é sobre querer, é sobre dever. Os olhos dela brilhavam. Você abriu uma porta, agora deve abrir a última. Atrás dela, no corredor, uma porta imensa surgiu, muito maior que a anterior. Correntes grossas a atravessavam e as paredes ao redor tremiam como se algo enorme estivesse preso atrás. A chave em meu bolso começou a pulsar, quente, queimando contra minha pele. Não, murmurei chorando. Eu não vou fazer isso. A bruxa se aproximou, seus olhos negros cravados nos meus. Você já fez.
Tirei a chave do bolso e percebi que ela já não era dourada. Estava vermelha, como ferro em brasa. As correntes da porta vibravam, como se ansiosas. A sala inteira tremia. "Use-a", disse a bruxa. Eu gritei tentando resistir, mas minhas mãos se moveram sozinhas. Encaixei a chave na fechadura. Ela girou com facilidade. As correntes se romperam com estrondos, uma a uma, caindo no chão. A porta rangeu, se abrindo lentamente. De dentro não veio apenas uma criatura. Vieram vozes, gritos, risadas. Um vento frio e podre varreu a casa, me empurrando para trás. A bruxa ria, de braços abertos, como se recebesse algo que esperava há séculos. E da escuridão começaram a sair formas, altas, magras, retorcidas. Seus rostos eram máscaras deformadas, bocas abertas em sorrisos impossíveis. Cada uma delas se arrastava, tropeçava, mas avançava em direção ao mundo. Tentei correr, mas a porta de saída estava fechada. Gritei, bati, chutei, mas nada cedia. Me virei e vi as criaturas enchendo o corredor, ocupando cada espaço. O ar ficou pesado, quase impossível de respirar. A bruxa se aproximou de mim, os olhos brilhando de prazer. "Agora você entende. Você não era o entregador, você era a entrega." Meu corpo inteiro gelou. As criaturas se aproximavam, cercando-me. Suas mãos frias tocaram meus ombros, minhas pernas, meu rosto. Eu gritava, mas minha voz se perdia em meio ao som dos sussurros e risadas. A chave caiu da minha mão no chão e antes que eu pudesse pegá-la, uma das criaturas a agarrou. Seus dedos deformados a envolveram e ela a ergueu como um troféu. A bruxa riu satisfeita. "Agora está completo." O mundo ao meu redor se distorceu, o chão rachava, as paredes se dissolviam e a escuridão engolia tudo. A última coisa que vi foi o sorriso da bruxa, antes de sentir as mãos frias me puxando para dentro da escuridão. E então, nada, silêncio. Não sei quanto tempo passou desde então. Talvez horas, dias, anos. Só sei que ainda estou consciente, preso em algum lugar que não consigo descrever. Um vazio sem fim, onde vozes sussurram sem parar, e eu sinto as mãos das criaturas ao meu redor, me segurando, me mantendo aqui. Às vezes, eu escuto batidas. 3 toques secos, como se viessem de muito longe. Talvez de uma porta, talvez do outro lado. E me pergunto se, em algum momento, alguém vai aceitar uma entrega para a Rua das Camélias, no 77. E quando isso acontecer, se essa pessoa também vai se tornar a próxima entrega. Às vezes, ele escuta batidas, 3 toques secos, como se viessem de muito longe. Talvez de uma porta, talvez do outro lado. E é nesse ponto que a história dele termina. Mas a sua continua. Se essa entrega te arrepiou, se você sentiu o mesmo frio que percorreu a espinha de Daniel, então não deixe essa escuridão se perder no silêncio. Curta este vídeo agora mesmo, compartilhe com alguém que teria coragem de aceitar uma corrida para a Rua das Camélias e deixe nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar dele? Teria aberto a porta ou teria abandonado tudo? E lembre-se, inscreva-se no canal. Porque esta foi apenas uma das histórias. Muitas outras ainda aguardam para serem abertas.